Se você acha que o seu imóvel de Airbnb tem que ter todos os itens existentes na face da Terra, eu vou te mostrar que não. Inclusive, vários desses itens eu vou recomendar que você não tenha na sua propriedade, e um deles pode gerar bastante controvérsia. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Bueno, antes de começarmos aqui o tema do vídeo, eu convido você a me seguir aqui no Instagram, @Rômulo Vilela, TikTok, todo lugar, se você botar Rômulo Vilela, você vai me encontrar. E também convido você a fazer parte de alguma das nossas turmas, seja de anfitriões 5 estrelas, que queiram aprender ali a como ganhar dinheiro com o Airbnb, ali com o seu próprio imóvel, ou com o imóvel da família, etc. Você pode se inscrever na lista de espera ou no Gigantes da Temporada, que é você que já é gestor profissional, já tem aí uns 10, 15, 20 imóveis e queira estruturar melhor a sua empresa de temporada. Também link na descrição do vídeo para você estar na lista de espera para entrar na nossa próxima turma. Beleza? Eu vou falar aqui agora alguns itens que eu recomendo que você não tenha no seu imóvel de Airbnb, ou que pelo menos que você saiba que isso pode te causar um pouco de dor de cabeça, e como a ideia aqui é que você não tenha dor de cabeça e que eu te ajude a evitar o máximo de ter estresse possível, né? Não quero que você tenha estresse, então por isso eu vou listar alguns itens importantes para você evitar ter no imóvel. Então vamos lá. Primeiro deles é jogo de louças delicadas. Sabe aquela louça que você ganhou de casamento, de presente? Bota uma foto aqui, ó. Essa aqui é uma louça, né, cheia de desenhinhos, aquela coisa fofa que você ganhou da sua vovó há 15 anos atrás, ou ganhou de casamento, e que tem um valor sentimental para você. Tem alguns problemas em você colocar esta louça, não pela louça em si. Não é que as pessoas não vão gostar da louça, o problema é a manutenção dessa louça. Imagina que essa louça quebre. Aí você tem lá um conjunto de vários pratos e tudo mais. Você tem o fato dela quebrar. A reposição dela para um mesmo modelo vai ser muito mais difícil, concorda? E não faz tanta diferença assim se você tiver um jogo, por exemplo, bonito, só que da cor branca. Porque é mais fácil você repor um prato branco do que um prato todo entalhado nessa cor azul esmeralda. Azul esmeralda não, esmeralda é verde, né? Um azul celeste, não sei, vai ser muito mais difícil. Ou aqueles jogos muito temáticos, por exemplo, né? Você, sei lá, pega um jogo de pratos mostarda. Se quebrar um prato, você vai ter que repor com outro mostarda junto, né? Mas também tem outro ponto, que é que você tem um apego sentimental por aquele conjunto. Então não adianta você pegar aquele conjunto que tem um valor para você, a não ser que você não ligue mesmo, que quebrou, beleza, tal. Só que aí mesmo assim vira um carnaval, porque se quebra uma peça, você tem que repor com outra. Aí você compra lá um prato branco. Aí fica aquele conjunto misturado com prato branco, com copo amarelo, e aí o cara chega lá e fala assim, nossa, isso aqui é um... O cara fez um catadão lá, pegou o que sobrou da casa dele e botou aqui. Então não recomendo que você faça isso, porque isso pode gerar um problema sentimental para você em relação ao item que você está colocando e um problema possível de experiência, que o cara chega lá e tem um carnaval de roupa de cama, um carnaval de louça, né? Eu falei roupa de cama, mas também, né? Não adianta você ter várias cores diferentes de roupa de cama, porque vai parecer que é um improviso. Então, esse é um item importante de evitar colocar essas louças específicas. Outro item, não é tão comum, mas às vezes acontece, são roupas pessoais. Muitos anfitriões que são mais ocasionais, né? Aquela pessoa que mora numa casa de praia, ou tem uma casa de campo e aluga ocasionalmente, no ano novo, num feriado, e deixa todas as roupas, né, ali no armário, e o hóspede entra ali, tem as roupas e tal. Tem gente que não liga, né? Tem hóspede que não liga e tem anfitrião também que não liga, deixa ali as roupas e tudo mais. Mas eu não recomendo que você faça isso, né? Por duas coisas. Primeiro, porque são as suas roupas pessoais, né? A não ser que você tenha um desapego tão grande que você fala, nossa, se eu não ligo, pode entrar lá, pode ver minhas roupas. Se sumir, você não vai saber se sumiu, se não sumiu, porque você tem um monte de roupa, você vai contar cada uma das roupas, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, que se eu for alugar um imóvel como hóspede, eu não ficaria tão confortável em estar no quarto de uma pessoa que tá lá com... Parece que eu tô meio invadindo o espaço dela, né? Porque tem lá a roupa dela, tem as coisas dela, tem um monte de coisa dela ali, e é um pouco desconfortável. É diferente de você ficar na casa de um amigo, na casa de um parente, que é óbvio que você está na casa da pessoa. Então eu evitaria você deixar as suas roupas num imóvel que você alugue, principalmente um imóvel inteiro, né? Você aluga ali 2 quartos, 1 quarto e tal.
Se for para deixar suas roupas, que compre uma cama-baú, por exemplo, e coloque as suas roupas embaixo desse baú e tranque esse baú. Ou você tem uma despensa, aí na despensa você tranca com chave as suas coisinhas ali, tudo bonitinho. Ou um quarto, de repente você tem um imóvel de 3 quartos, você quer só alugar 2 e deixar um trancado com as suas coisas. Aí, sem problema. Inclusive a gente já teve um imóvel que a gente fazia a gestão, que era um imóvel de 3 quartos. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, ué, cadê o terceiro quarto? A mulher, genialmente, não sei se genialmente falando, ela botou um quadro enorme assim na porta e não deu para perceber que atrás desse quadro tinha uma porta para um terceiro quarto que era pequenininho. E ela deixava todas as coisas pessoais dela lá e ninguém sabia que tinha um terceiro quarto. Obviamente que eu anunciava esse imóvel como 2 quartos e não como 3 quartos, né? Mas não recomendo que você deixe roupas pessoais no seu imóvel de Airbnb. Outra coisa é fotos da família. Calma, você vai falar assim, ah não, pô, mas eu quero deixar uma foto minha com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com a minha avó. Tudo bem, se é um toque pessoal, um toque de aconchego, beleza. O problema é, sei lá, se botar o quadro de uma pessoa ali em preto e branco, meio macabro, sabe? E a pessoa chega e fala, nossa, não sei, acho que essa casa é meio mal assombrada, não estou muito confortável com essa situação. Então, tudo é uma questão de sutileza. Se você exagera muito, né? Teve uma vez que um grupo de amigos foi para Campos do Jordão, se não me engano, e aí eles chegaram na casa, tinham várias fotos em preto e branco de pessoas assim, aleatórias, em quadros enormes assim. A pessoa falou, cara, eu tô realmente numa casa mal assombrada. Então, dá para você ser mais inventivo, em vez de botar fotos, né, aleatórias. A não ser que a proposta do seu Airbnb seja uma casa ali toda diferentona, com coisas da família, ou uma pegada meio mal assombrada e tal, né, beleza. Mas eu não recomendo. Você tem mais a perder do que a ganhar se você mantiver essas fotos lá. Então, se você tirar essas fotos e colocar uma outra coisa, um quadro também bonito, legal, você tem mais a ganhar do que a perder. Outro item, quadros raros ou quadros sentimentais. Ainda que o air cover, que é o seguro do Airbnb, cubra obras de arte, etc., o que eu não arriscaria, porque por mais que cubra essa obra de arte, como é que você vai ter que ter o documento oficial do preço disso, etc. Só que às vezes aquela obra rara que você tem, aquela peça, às vezes aquele vaso caro, ou aquele quadro super X, né, que você tem ali, que vale tanto financeiramente como emocionalmente, eu não colocaria. Eu tiraria porque aquilo tem um valor para mim que vai além de uma simples peça que está na parede, que pode não fazer diferença nenhuma na experiência do hóspede. Então, sei lá, é um vaso caríssimo que tem ali para uma planta. Tá, e se alguém quebrar, e se uma criança passar, esbarrar e quebrar? Beleza, você pode até cobrar, mas era aquele vaso que você gostava muito, que você ganhou de não sei quem, ou que era um vaso que você trouxe de muito longe, trouxe do Egito, um vaso super diferente e etc. Então, é uma opinião minha, eu não recomendo que você deixe objetos muito caros, né? Isso não só em obras de arte, mas objetos caros no geral, tá? A não ser que faça parte da sua lógica, né, do imóvel, ser de luxo, ter uma experiência super ultra sofisticada ali, beleza, mas mesmo assim eu evitaria até em imóvel de luxo, porque dá para você trazer um aspecto de luxo sem necessariamente ter peças caras, sem necessariamente ter coisas sentimentais, ou coisas que, se acontecer alguma coisa, mesmo que você tenha ali o Airbnb te pagando de volta o dinheiro, eu tenho um quadro da minha casa, que foi o meu pai que pintou. Se alguém rasgar, quebrar, manchar, levar embora, não tem dinheiro nenhum que vai cobrir aquele quadro, ou aquele sentimento que eu tenho por aquele quadro. Então eu prefiro tirar esse quadro para ninguém fazer nada com ele, independente do que seja, e mesmo que eu tenha um reembolso desse valor, para mim não é interessante. Então eu não recomendo que você mantenha esse tipo de objeto no seu imóvel. Outro item, garrafas de bebidas. É óbvio que quando a gente está em casa, você tem ali uma cachaçinha, um whisky, uma vodka, um licor, sei lá o que, você deixa ali, certo? Eu não recomendo que você faça isso no seu imóvel de Airbnb. Por quê? Primeiro, as pessoas podem tomar aquela bebida, né? Porque é óbvio, se está ali é porque é para tomar, né? Em tese. Aí depende de como você enxerga isso. Eu não vejo ainda que seja legal, né? Nossa, tem um bar aqui com algumas bebidas. Você pode deixar. Só que saiba que as pessoas vão beber, ou elas vão levar embora, de repente tem ali uma garrafa ali no finalzinho, a pessoa pega e leva embora, por N razões. Às vezes é um brinde que a pessoa acha que é para ela, ou que aquele momento ela pode ter acesso àquilo e tudo bem. Mas eu não recomendo, né, aqueles pequenos bares ali no imóvel. A não ser que você deixe intencionalmente umas bebidinhas ali para a pessoa ir bicando. Mas eu também não acho uma boa ideia por uma questão de higiene, uma questão de até segurança alimentar. Vai saber o que sei lá, fizeram com aquela garrafa e tal. É igual deixar
açúcar, sal ali exposto, né? A pessoa bota a mão, aí outra bota a mão, aí outra bota a mão. No final, não sei, é uma coisa meio que você tem mais chances de ter problema do que de não ter. Tudo que tem a possibilidade de dar problema e que não vai fazer tanta diferença, eu prefiro tirar. Outro item, bibelôs. Bibelôs, bota a foto aí. Bota a foto, bibelôs. O que são bibelôs? São pequenos objetos bonitinhos, fofoletes e delicadinhos, etc. Eu sei que dá um charme, que fica aquela coisa de casa, olha a nossa casa, que coisa fofa tal. Só que assim, a chance desse bibelô quebrar na limpeza, com uma criança ali, às vezes até o adulto que tá ali esbarrou, porque um negócio tão pequeno, cheio de tranqueira no imóvel, cacarecozinho e tal, uma hora esbarra, passa com a mala, esbarra, cai, quebra, aí você vai ter uma dor de cabeça completamente desnecessária. E se você tira esse bibelô, não vai mudar em nada a rentabilidade do teu imóvel. Nossa, eu tirei o bibelô, caiu R$20 a minha diária. Não, eu não recomendo, fortemente, não recomendo que você mantenha bibelôs. Tire bibelôs. Você pode deixar um objeto, um vasinho de planta. Dá para você deixar o aspecto do imóvel legal sem que você fique tendo dor de cabeça com esses pequenos detalhes. Fora uma questão de manutenção de limpeza. Imagina que a pessoa que limpe chegue lá e ela tem que ficar passando paninho em cada bolinha e faz aqui e faz ali. Aí você tem um monte de cacareco no imóvel que no final não faz diferença nenhuma, só te atrapalha e atrapalha a experiência do hóspede em potencial que pode, sei lá, precisar de espaço e você tá cheio de tranqueira. Né? Uma coisinha ou outra, beleza, um quadrinho, uma coisinha e tal, beleza, mas desde que isso não impacte no geral ali a experiência tanto sua, de gestão, né, ali de manutenção, como na do hóspede. Outra coisa, quadros com piadinhas. Tome cuidado com os quadros com piadinhas. Vou deixar um quadro aqui com piadinha aqui, ó, que pode ser interpretada às vezes com duplo sentido. O hóspede pode achar que a piada é de mau gosto, ele pode se sentir ofendido. Mais uma vez, volta aquela lógica. Se você botar um quadro que não seja um quadro com piadinha, você tem mais chances de o cara olhar e falar, nossa, que bonito quadro, imóvel bonito, beleza. Então, esses quadrinhos com piadinhas, etc., eu não recomendo que você coloque no seu imóvel, porque não muda em nada você tê-lo, né? Então, opte por outras coisas. Então, essa é a minha dica para que você não tenha esse tipo de coisa. Outra coisa importante que você deve evitar são símbolos religiosos. E calma lá que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se você coloca uma cruz enorme no meio do apartamento, isso, assim, é completamente desproporcional àquilo que você está oferecendo. Por que você está fazendo isso? Você pode ser católico, pode ser religioso, pode ser umbandista, pode ser o que você quiser. Só que não necessariamente você precisa colocar isso no imóvel. Por uma questão simplesmente estratégica. Não que seja um problema em si você colocar um símbolo religioso, mas se eu sou católico e você coloca uma imagem de alguma coisa, eu sou muito católico, eu provavelmente vou olhar aquele imóvel e falar assim, nossa, desproporcional isso aqui, né? Vou pegar um outro imóvel. Você pode afugentar alguém que não concorda, que não é daquela religião ou que prefere estar em outro lugar. Por exemplo, você pega, não é muito o caso, mas tem pessoas que já entraram em contato comigo falando assim, Rômulo, o seu imóvel tem fechadura eletrônica porque a pessoa era judia, né? São hóspedes judeus, então no período que eles iam ficar, eles precisavam de um imóvel que não tivesse ali fechadura eletrônica ou nada eletrônico por conta ali do ritual que eles fazem, né? Do costume deles. Né? Isso é uma coisa específica, né? Mas vamos supor que tivesse, sei lá, uma cruz de Jesus na sala. O judeu, provavelmente, ele não vai querer alugar o meu imóvel. E eu quero alugar, independente de para quem. Eu quero alugar para o judeu, para o muçulmano, para o católico, para o evangélico, para o ateu. Eu quero alugar para todo mundo. Então, por que eu vou colocar um símbolo religioso que vai mais me afastar das pessoas do que fazer com que o meu imóvel seja útil? Ah, mas o meu imóvel está em uma cidade religiosa. Beleza, acho que até se você tiver um público suficientemente que vai gostar desse tipo de coisa, ótimo. Mas o cara que vai numa cidade turística religiosa não necessariamente vai escolher o seu imóvel porque você tem uma cruz. Entendeu? Porque aí são outras coisas que interferem ali na experiência dessa pessoa. Então, quanto mais neutro, melhor. Isso quer dizer que você não pode colocar um quadrinho ali específico, temático, sei lá, uma Nossa Senhora, tô dando um exemplo. Não, você pode fazer isso, desde que não seja exagerado a ponto da pessoa falar, cara, não vou escolher aqui porque, cara, não tô confortável. Que comunica com o último item, que pode causar muita controvérsia, mas eu preciso falar, se você achou que o controverso era o da religião, não é, pelo menos na minha visão, é este aqui que eu vou falar agora. Olha a foto deste imóvel aqui. Imóveis temáticos, né? Aqui eu exagerei um pouco, só para ilustrar. Você está vendo o imóvel aí do Parmeira.
Você acha que o corintiano vai sentar numa cadeira do Parmeira, vai deitar num lençol do Parmeira? Não vai. Então por que que você vai fazer um imóvel temático ou colocar um monte de coisas do seu time, do seu coraçãozinho, num lugar que, cara, não faz sentido? A não ser que, mais uma vez, o seu imóvel está do lado do estádio e todo mundo que reserva é palmeirense. Beleza. Só que será mesmo que você está disposto a botar essa energia e abrir mão de todo o público possível, corintiano, flamenguista, vascaíno, sei lá, de qualquer time do Brasil, você vai limitar essa pessoa a não entrar no seu imóvel? Pô, Romulo, que bobagem esse negócio de time. Eu acho bobagem mesmo. Não ligaria se fosse do Parmeira, do Corinthians, tudo bem. Talvez eu ligaria se fosse um negócio exagerado como esse que eu mostrei pra vocês. Falasse assim, nossa, que tosco, vou buscar um outro que não tem nada a ver com isso. Ficar dormindo num lençol do Palmeiras, nada a ver. Né? Então, eu não recomendo que você invista nessa ideia. Agora, se você quiser investir, o problema é teu, claro, você pode fazer, e isso pode gerar um resultado para você. Eu acho arriscado, particularmente eu não gosto. O que mais que faltou nessa minha lista de coisas que é bom evitar ter no imóvel para não correr o risco de afastar o interesse das pessoas? Me coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.